A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos aqui mais uma vez, como sempre, trazendo lições bíblicas para a nossa rica meditação. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2025, onde estudaremos a respeito da temática Defendendo a Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É o que estudaremos durante esses 3 meses deste primeiro trimestre, defendendo a fé cristã. E o comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, especialista em línguas, mestre em ciências da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros, todos editados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, esta primeira aula, estudaremos dentro dessa temática defendendo a fé cristã. Iniciaremos com a primeira aula, a lição número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que assim nos diz a palavra de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, as leituras que corroboram com a temática sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Aonde no texto áureo se encontra em Judas, versículo número 3, pois só existe um capítulo, então por isso que é só o versículo número 3. Diz assim: amados,
procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, lógico, autor desta carta, não foi o Judas, o Iscariote, o traidor, o que traiu ao Senhor Jesus vendendo por 30 moedas de pratas. Mas foi Judas, um dos que realmente também seguiu ao Senhor Jesus, um dos seguidores de Jesus. Então, esse Judas que escreve essa carta, e ele exorta com muita veemência, com muita necessidade e urgência, exortando, encorajando aos irmãos que batalhem por uma fé que foi dada. E essa fé, quem deu essa fé? O Senhor Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Então, essa fé que ele nos deu, ou seja, para nós crermos nele, que seja verdadeiramente bem creditada, bem convicta, bem alicerçada, bem firmada, bem consolidada, para que jamais, em tempo ou circunstância alguma, venhamos a perder essa fé. Porque a fé pode ser perdida. É por isso que Judas está dizendo que é para batalhar, lutar, guerrear, para obter e para estar com esta fé consolidada no Senhor Jesus. Essa fé que foi dada aos santos, aos servos de Deus, seguidores de Jesus. Na verdade, prática nos diz, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então, heresias são crenças e práticas contrárias à Bíblia. Contrárias porque distorcem, contrariam ao que realmente a Bíblia ensina. Ou seja, é contrária a uma distorção dos pontos principais da Bíblia, dos fundamentos que a Bíblia ensina, dos princípios que a Bíblia ensina. Então, heresias são isto. E detalhe, nós estamos estudando, defendendo a fé cristã, combatendo as antigas, porque desde lá do início até o dia de hoje, perdura essas heresias. Muitas iniciaram, outras surgiram e continuam até hoje. Então, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, ou seja, elas estão com a nova aparência, porém já existiam antes. É como os deuses. Hoje são outros deuses, mas com a nova aparência, porque já vem de antes. Hoje com a nova nomenclatura, roupagem. Então, partindo já para o primeiro tópico, nós temos as ameaças dos lobos vorazes. As ameaças dos lobos vorazes. Primeiro subtópico, nós temos os cuidados pastorais. E esse título, as ameaças dos lobos vorazes, é correspondente justamente ao texto que nós lemos. E no subtópico número 1, nós temos os cuidados pastorais. Quais são os cuidados pastorais? Quais são os principais cuidados pastorais? Baseado em Atos capítulo 20, como nós já lemos, mas repetirei. Atos capítulo 20, versículo número 28. Quando Paulo reúne a igreja em Éfeso, ele diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar da igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, baseado em Atos 10 e 28, nós temos aí os cuidados pastorais. E quais são
os cuidados pastorais. O que um pastor deve fazer? O que um pastor deve ter como função no seu ministério pastoral? Ele deve ter como função no seu ministério pastoral alimentar o rebanho, as ovelhas, a igreja de Deus. Alimentar. E como é que se alimenta o rebanho de Deus, o rebanho de ovelhas, o rebanho do seu pastorado? Alimentando com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o alimento que realmente se faz necessário, indispensável para com a igreja, para com o rebanho. Porque o alimento da palavra vai fazer com que realmente aquela ovelha deguste, saboreie a palavra de Deus. Sinta o sabor doce da palavra de Deus, como Salmos 119, por volta do versículo 103, 104. Deixa-me conferir rapidamente. Salmo 119, versículo número 103. Diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Claro que é figurativa, mas é uma forma de expressar de que realmente o alimento puro, saudável na palavra de Deus produz realmente um sabor adocicado espiritualmente, adocicado figurativamente, que a palavra de Deus traz essa doçura. Porque a ovelha se alimenta da palavra. O salmista, no Salmo 45, se não me foge a memória, versículo número 1. Deixa eu conferir, já estou com a Bíblia aberta, então. Salmo 45. Versículo número 1 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Então a palavra de Deus é a principal função do pastor. É alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Não é alimentar com conversas, com histórias, com fábulas, com heresias. Estamos na temática. Porque tudo que é sem ser a palavra de Deus entra dentro da heresia. Porque está ocupando o momento, o espaço, o tempo que deveria ser a prioridade da palavra de Deus, está sendo com outra coisa. Então se torna, querendo ou não, uma heresia. Ou seja, está distorcendo o tempo, está distorcendo, trocando o absoluto pelo relativo, o certo pelo errado. Está trocando a palavra de Deus por outras coisas. Mas, então a principal função no cuidado pastoral, a principal função do pastor é alimentar o rebanho. Imagine que aquele que ali chega, senta, não se levanta, reverencia, sai de casa crucificando algumas coisas para ir se alimentar. E de repente não se alimenta, então tem um equívoco, tem uma contradição nisto. Existe aquela apologia, aquela defesa de que é para ir à igreja. Agora calma. Ir à igreja para se alimentar. Tem alimento quando vai à igreja? Tem alimento quando vai ao templo? Tem alimento quando vai aos cultos? Às reuniões?
a principal função do pastor no cuidado pastoral é alimentar o rebanho de Deus. É guiar, além de alimentar, é guiar. O que é guiar? É conduzir. Conduzir é levar, encaminhar, é guiar verdadeiramente ao caminho certo, é guiar verdadeiramente, esse guiar aqui, que é função do pastor, é guiar para o céu, é guiar para cima. 15 e 24 de Provérbios: para o entendido, o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo. Então, a função do pastor é guiar, é conduzir esse rebanho, é conduzir essas ovelhas que estão sob o seu pastoreio, sobre a sua autoridade, não que seja autoritário, mas que está ali na função, na responsabilidade de pastorear, de guiar o rebanho de Deus. Então é guiar. O Salmo 23 diz: guia mansamente a águas tranquilas, ou seja, leva para as águas tranquilas, leva para se refrescar, se refrigerar tranquilamente. Então a função do pastor é proteger. É tríplice aqui: alimentar com a palavra de Deus, guiar para o caminho certo, para o céu, para cima, e proteger. Proteger dos lobos vorazes. Proteger do ataque inimigo, do leão, do urso. É proteger. A função do pastor é proteger. Proteger. Então significa que nos cuidados pastorais, subtópico 1, os cuidados pastorais, significa que é alimentar, guiar e proteger. E nada mais clássico do que a parábola das 100 ovelhas. Lucas 15, versículo 4 ao 6. O pastor, ele percebe que das 100 ovelhas que ele tinha, uma estava faltando. Ele percebeu. É muito difícil se perceber a falta de uma no meio dos 100. É fácil perceber números maiores. Mas o pastor percebeu uma dentre as 100 que estava ali faltando. Então ele acomodou, logicamente, deixou em segurança as 99 e foi em busca daquela que estava perdida. Encontrando-a, colocou sobre os seus ombros, porque ela estava, logicamente, sem condições de andar, provavelmente. Colocou sobre os seus ombros e a trouxe. Feliz, gostoso, diz a Bíblia. Este é o papel do pastor. É a função do pastor. Olhe que ele foi em busca da perdida. Não foi a perdida que foi em busca do pastor. Porque o pastor é assim. O verdadeiro pastor, ele alimenta, ele guia, vai dificultando, ele alimenta, ele guia, já é uma situação diferente, já está em ação, e ele protege. Proteger já é muito mais do que alimentar e guiar. Proteger significa estar colocando a sua vida também em risco para salvar aquela ovelha que está correndo risco.
Assim aconteceu com Davi. Davi, ele lutou com um urso, com um leão, e foi favorável em proteção àquela ovelha. Então, a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger, essa exortação de 10 e 28 visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece no ensino de Jesus, capítulo 7 de Mateus, versículo 15 ao 20. Quando Jesus ele disse assim: Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo número 15 ao 20. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz, pois, frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus está falando aqui justamente desse cuidado. E esse cuidado deve ser realmente criterioso, cuidadosamente, cautelosamente. Por quê? Porque verdadeiramente esse cuidado diz respeito a uma responsabilidade que foi outorgada, dada, constituída por Deus. Porque o pastorado foi constituído por Deus. Lembrando que quando falamos do pastorado constituído por Deus, estamos falando de um cargo que não somente se torna um cargo, mas se torna uma vida realmente voltada para Deus, de maneira que cuida do rebanho de Deus. 10 e 11 de João, Jesus disse que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, no cuidado pastoral, ele alimenta, ele guia, ele protege, ou seja, ele dá a sua vida, ele dá a sua vida. Ele verdadeiramente, ele se gasta e se deixa gastar por aquela ovelha, por aquele rebanho. Por quê? Porque, Paulo diz, 10 e 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, por que ele deve ter essa função e essa responsabilidade e não vacilar? Por quê? Porque Deus que deu esse rebanho que está sob o seu pastoreio, Deus vai requerer. Deus vai requerer. Quantas ovelhas já se perdeu do seu aprisco, do seu rebanho? Você, pastor, que pastoreia. Quantas ovelhas estão lá na droga hoje? Quantas ovelhas estão lá na sodomia? Estão na prostituição, nos vícios, estão no crime. Será que alguma vez você foi até lá? Você o procurou, você o visitou, você fez algo para que pudesse intermediar e facilitar e até ser uma solução para que este volte? Ou está só sentado ali no púlpito e se levanta para dizer poucas e boas, mesmo que seja até ensinando a palavra de Deus? Somente isso é fácil.
Somente isso é fácil, porque os cuidados pastorais não é só isto. E nós sabemos muito bem disso. Então a exortação apostólica é tremenda, 10 e 28, 20 e 28 de Atos. É para ter cuidado com o rebanho de Deus, que ele constituiu, resgatou, que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus comprou com seu próprio sangue. Então é para ter um cuidado tremendo. Tremendo. Subtópico número 2, depois da minha partida, versículo 29 de Atos 20. Paulo, ele diz, depois da minha partida. Quando Paulo diz depois da minha partida, versículo 29 diz assim, ó, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, Paulo, quando está falando no versículo 29 do capítulo 20, depois da minha partida, ele está dizendo, o contexto de 28, ele manda os pastores, os bispos, os presbíteros, cuidarem do rebanho da igreja de Deus. Com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, porque foi comprada com alto preço. E no versículo 29 ele diz que eu sei muito bem isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, ou seja, que não vai ter cuidado. Você deve ter cuidado, porque vai surgir, se levantarão homens que não terão cuidado desse rebanho. E isto nós estamos vivenciando. Para todos os cantos que olhamos, estamos vivenciando. Você sabe muito bem disto. Você sabe muito bem disto. E a internet está repleta de pessoas trazendo à tona esses lobos cruéis que se levantaram. Que não estão tendo cuidado do rebanho, mas sim estão cuidando de si próprio, amantes de si mesmo. Cuidando de seus patrimônios, não do rebanho. E Paulo falou disto há muitos séculos atrás. Há quase 20 séculos. A média de 20 séculos. Então nós podemos vermos que essa expressão, depois da minha partida que Paulo falou, essa expressão é uma palavra profética. Ele estava profetizando, pois o apóstolo não estava apenas se referindo à sua morte. Quando ele estava falando depois da minha partida, ele não estava falando simplesmente depois que ele morresse, que ele iria morrer. Ele não estava se referindo que ele iria morrer, simplesmente. Mas ele estava falando do avanço dos hereges, dos que falarão heresias no seio, dentro da igreja, depois do período apostólico, depois desse período apostólico, futuramente, como já estamos vivenciando há muito tempo. Então, depois da minha partida, Paulo diz, vai se levantar. Vai se levantar o quê? Homens cheios do Espírito Santo? Pastores cheios do Espírito Santo? Estou focando aqui no tema, viu? Não estou levando ao pessoal, estou falando do tema. Então, Paulo diz, ó, depois da minha partida se levantarão. Está no contexto aqui de pastor, que é o que pastoreia o rebanho. E Paulo disse, olha, depois da minha partida se levantarão o quê? Homens, pastores cheios do Espírito Santo, pastores muito usados por Deus, pastores muitos amorosos, pastores que se doam, abnegados pela obra de Deus. Paulo não está falando disso não, Paulo está dizendo que se levantarão lobos cruéis. Olha a expressão de Paulo. Lobos cruéis ou lobos vorazes, conforme
a Nova Almeida atualizada. Se levantarão lobos cruéis ou lobos vorazes. Em resumo, homens que não estão nem aí. Estão aí para quê? Estão aí para si. Procure quantas casas foram construídas. Quantos casamentos patrocinou? Quantos necessitados de uma cirurgia foi custeadas por eles? E outras mais situações que você sabe muito bem. Você que está em uma congregação, em uma igreja, você sabe muito bem como se procede. O foco é só no templo arquitetônico. Porque ali traz lucratibilidade. Ali aumenta o Ibope, a margem, o percentual de chances de crescer materialmente. Então, depois da minha partida, Paulo disse, vai se levantar esses lobos cruéis ou lobos devoradores, que Jesus falou em Mateus 7, versículo 15 ao 20. Muito bem visto. Lobos, porém, vestidos como ovelhas. A origem dos falsos mestres, subtópico número 3. A origem dos falsos mestres, Atos 20, versículo número 30, diz assim: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A origem dos falsos mestres, conforme o versículo 30, é que se levantariam homens que falarão coisas perversas. Olha só. Falarão coisas perversas. Perversidade não tem a ver com o cristianismo. Perversidade não tem a ver com o servo genuinamente, autenticamente de Deus. Porém, Paulo, quando profetiza, ele diz que se levantariam homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, para trazerem discípulos para si, para trazerem multidões para si, para trazerem seguidores para si, para serem idolatrados, para idolatrarem, melhor dizendo, eles. E isto é um grande alerta para abrirmos os olhos nos dias atuais. Já de antes, na época apostólica, e hoje continua. Precisa-se abrir os olhos, porque a origem dos falsos mestres é porque estes querem atrair multidões para si. E quem são estes? São os que se posicionam acima das Escrituras. Quem é que se posiciona acima das Escrituras? São muitos os que se posicionam acima das Escrituras. São muitos. Vou citar um caso particular meu. Já tive 4 pastores, estou no 4º.
E em uma conversa com um dos, e quando ele citava o que não era bíblico, eu citava o que era bíblico, alegando que não era assim que a Bíblia dizia, orientava. E ele chegou a dizer que comigo não tem isso de Bíblia, não. É o que eu digo e pronto. Comigo isso não funciona, não. É o que eu digo e pronto. Foi exatamente esse o sentido e essas as palavras quase exatas que ele transmitiu. Olha só, os que se posicionam acima da Bíblia. Porque não é porque tem um cargo de pastor é que a Bíblia não vai servir para ele. Não é porque está no cargo de pastoreio que a Bíblia seja inválida para ele. É como que a Bíblia só fosse útil para as ovelhas e não para os pastores, para os líderes, para o púlpito. A Bíblia só vai servir para a nave. Negativo. A Bíblia, ela é a espada de 2 fios. Hebreus 4:12. E ela é de igual modo para todos. Ela corta dos 2 lados. Ela atinge a ovelha, mas atinge o ministério, o pastor. Os que se posicionam acima da Bíblia. Pregue, você que é pregador da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus e a palavra pregada seja sobre o líder. Para você ver como ele se posiciona. É uma realidade. É tido como que fosse uma ofensa. É tido como que fosse tomando por egoísmo. Que não é. Porque a palavra de Deus, ela é realmente, ela é verdade. Ela é verdadeira. E na medida que ela é pregada, ela vai alcançar a todos que estão ali. Independente. Não vai ter blindagem para ninguém. Então a origem dos falsos mestres são aqueles que querem atraírem discípulos para si, querem serem adorados, querem ser obedecidos e jamais desobedecidos. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o que é apologética. O que é apologética? E a definição, subtópico número 1, de apologética, que corresponde à leitura em classe, a segunda leitura em classe, que é 3:15, de 1 Pedro, e 3:15 de 1 Pedro diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a apologética cristã, baseada em 1 Pedro 3:15, é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, a apologética cristã é essa defesa de maneira lógica, de maneira racional, da fé cristã e de suas práticas doutrinárias, do que diz o ensinamento. Então, o termo apologética, o termo vem do substantivo grego apologia. Apologética vem do termo, que é um substantivo grego, apologia, que literalmente significa, apologia significa defesa ou resposta. Então, esse termo grego traduzido por responder
em preparados para responder com mansidão, como Pedro disse, 3:15, preparado para responder com mansidão. Então, o termo grego traduzido por responder é apologia. Então, o termo aí, responder, é apologia. Apologia, que apologia significa aí defesa ou resposta, né? Então, numa tradução simplificada, para hoje, de maneira literal, significa sempre preparados para uma defesa. Então, quando Pedro diz 3:15, preparados para responder com mansidão, ele está dizendo que é para sempre estarmos preparados para uma defesa. Na NVT, na nova versão transformadora, está escrito sempre preparados para explicá-la. Quando? Quando alguém, Pedro 3:15, pedir uma explicação. Então, devemos estar sempre preparados para explicá-la. Então, apologética significa você ter a capacidade lógica, racional, você ter a capacidade intelectual. Quando falamos disto, apologética significa que você deve ser um leitor da Bíblia, trazendo aqui, simplificando, significa que você tem que ser um estudante da Bíblia, significa que você tem de ter a iluminação do Espírito Santo para compreender as Sagradas Escrituras, para que esteja você agora preparado, sempre preparado para explicá-la. Explicá-la. Então, apologética é isto. No subtópico número 2, nós temos a que defesa Pedro se refere, quando Pedro diz que deve estar sempre preparado para responder com mansidão, ou sempre preparado para explicá-la. Apologética. No versículo 16, Pedro diz assim: tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, aquele que difama de você, quando for levado em conta, quando for verdadeiramente procurado, você seja tido por justo, tido por certo, tido por reto. E aqueles sejam envergonhados ou confundidos, porque se levantaram de maneira caluniosa ou falsamente contra você, blasfemando até contra o nome de Cristo, porém, isso foi uma maldade puramente humana e não tem nada de procedimento relacionado a você. Então, a que defesa Pedro se refere quando está falando sobre isso? Pedro está se referindo a uma resposta, a uma acusação formal num ambiente hostil. Ou seja, quando alguém tenta maldosamente, hostilmente contra a sua vida. Ou seja, leva você com uma acusação até formal, porém, aquela acusação, quando se vai sentenciar, quando se vai concluir, ela é dada improcedente. Então, Pedro está se referindo a essa resposta, a uma acusação formal num ambiente hostil. Então, o sentido da defesa que Pedro está falando é esta: há uma acusação formal num ambiente hostil. Que essa mesma palavra, essa mesma defesa, que é apologética, né? Então, ela vai servir para o formal e o informal. Então, o sentido no Novo Testamento é de uma defesa, de uma acusação formal. Então, entra lá a apologia no sentido formal. Paulo se defendeu diante de tribunal. Como também informal, quando alguém só pensava, quando alguém só intentava, quando alguém só caluniava. Não de maneira formal, como aconteceu, Paulo chegando até o tribunal, conforme podemos ver em 22:1 de Atos, 25 e 16 de Atos. Ok?
Então, Pedro está se referindo a uma acusação formal num ambiente hostil. Subtópico 3. Por que devemos combater as heresias? Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, Pedro, por que devemos combater as heresias? Por que devemos combater as heresias? Baseado nesse versículo, nós temos aqui duas situações de resposta. A primeira é para defesa própria. Por que devemos combater as heresias? Para defesa própria. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 16, nos diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, para defesa própria, você defender, para você combater essas heresias, por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, ou seja, para você não se contaminar, para você não ser lavado, não ter uma lavagem cerebral. Então é para a defesa própria. Então os cristãos, eles devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, para a defesa própria, é porque os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam. Ou seja, você precisa conhecer sobre tudo. Você precisa saber sobre as ideologias atuais. Você precisa saber sobre os ensinamentos acadêmicos. Você precisa saber sobre o que está em avanço, né, no meio da mídia. Você precisa ler livros. Você precisa ser um versátil, não excluindo a Bíblia. Você precisa ter a Bíblia como principal prioridade e ter acesso a estudar, a conhecer aquilo que pode ser uma ameaça para você e para o seu semelhante. Então você precisa realmente para a defesa própria, porque devemos combater as heresias para a defesa própria. E segunda resposta, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Ou seja, imagine que um irmão está embaralhado porque tem mídia, porque tem TV, porque tem acesso a outras pessoas. Então você precisa ajudar este na compreensão da própria fé. Ou seja, para que ele tenha essa fé e não perca essa fé, que foi Judas, versículo 3, orientado, exortado para que se batalhe por uma fé que foi dada aos santos. Então, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam poucos pontos fundamentais da fé cristã. Existem muitos cristãos que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente. Fazem isso de forma inconsciente, ou seja, porque não tem o conhecimento, o devido conhecimento. Pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra de Deus. Tito 1:9, que tem uma fé não fingir. Esse fundamento, esse combate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa, com argumento e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando está nos domínios do Espírito Santo. Então, para ajudar os outros na compreensão da própria fé e para a defesa própria, é por isso que devemos combater as heresias. E isto só é realmente vencido sobre o domínio
do Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo número 13. No tópico número 3, nós temos o que são heresias. Seitas e heresias. Subtópico 1. Então a palavra heresis no Novo Testamento grego é traduzido como seitas. Então seitas no Novo Testamento é traduzido como heresis. Seitas no Novo Testamento, no grego, é heresis, conforme Atos capítulo 5, versículo 17, 15 e versículo 5, 24 e versículo 5 de Atos, 28 e 22 de Atos. Em Atos capítulo 24, versículo número 5, a Bíblia vai falar que os tribunos consideram Paulo o principal defensor da seita dos nazarenos, considerando os que seguem a Cristo como seitas, que não era seita o cristianismo. E heresias, então a palavra hereses no Novo Testamento grego é traduzido como seitas e também heresias. Seitas e heresias, então vem da palavra grega heresis. Então a palavra seita, heresis, é usada para designar as religiões heterodoxas. Heterodoxas, logicamente, é o contrário de ortodoxa. Então, aqueles que creem verdadeiramente, retamente na Bíblia Sagrada são ortodoxos. Ao contrário, é heterodoxas. Então, segundo o subtópico, a heresis no Novo Testamento, que é a palavra grega para seitas e heresias, a heresis é a palavra grega para seitas e heresias. Então esse vocábulo aparece com o sentido de partido. O sentido dessa palavra, seitas e heresias, é o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre com o sistema convencional de determinada comunidade. Por exemplo, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17, capítulo 26, versículo 5. E a versão bíblica Nova Almeida Atualizada, NAA, traduz e condena as inovações doutrinárias, quer usam divisão ou dissensão. Paulo 11 e 19 de 1 Coríntios, Paulo diz que é até bom que haja dissensões, heresias, esse sentido de partido, espírito sectário, para que se manifestem os que são sinceros, os que são verdadeiramente de Deus. Ou seja, para não aprovar, mas reprovar este sentido, esta dissensão, esta heresia, reprovar, se levantar contra. Paulo está falando sobre isso, segundo 1 Coríntios 11, versículo 19. Então, o que são as heresias? Seitas e heresias, já vimos aí, subtópico 1, subtópico número 2, e heresias e perdição.
Então, é nessa passagem que a heresia apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, principalmente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem. O que são as heresias? Heresias de percepção. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Então, as heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, ou seja, do que fundamenta a fé cristã. Então, as heresias, elas distorcem os pontos principais da doutrina da fé cristã, no que diz respeito principalmente a Deus. Então, as heresias, no que diz respeito a Deus, as heresias vai diminuir Deus, vai invalidar Deus, Deus não existe. E aí por diante. Deus não criou todas as coisas, Deus não é todo poder. Então, as heresias são isto. Então, no que diz respeito a Deus, vai falar sobre a Trindade, ou seja, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, e principalmente sobre Deus. Vai falar sobre o ser humano, ou seja, sobre a natureza do ser humano. Como assim a natureza do ser humano? Muitas heresias vai dizer que o que aconteceu com Adão e Eva não comprometeu a atualidade, não comprometeu as gerações posteriores. Comprometeu-se, sem sombra de dúvida, porque o pecado passou a todos, 5:12 de Atos. Então, as heresias vai dizer que não. Então, quando se fala ao ser humano, vai falar sobre a natureza, vai falar sobre o pecado, como também o pecado que Adão e Eva cometeu não perpassou aos demais. Vai falar heresia sobre a salvação, sobre a origem, sobre o destino. Olha, sobre o destino. Alguns, nas heresias graves, vai dizer que até o próprio Satanás, o próprio diabo, receberá a salvação. Será salvo. É uma heresia pura. Então, aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. As escrituras sagradas já está em fase já de... Porque dizem que a Bíblia não é atual para os dias atuais. Então ela está ultrapassada. Então estão se fazendo uma nova Bíblia. Veja só, né? Pura heresia. Então, o mais grave dos erros, existem muitos, então o mais grave dos erros é quando diz respeito à divindade. Ou seja, quando diz respeito a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Sobre Jesus, chegam a dizer nas heresias, são muitas as heresias, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Heresia pura. Então, o mais grave erro é quando diz respeito à divindade, Deus, Jesus ou Espírito Santo. Por quê? É o mais grave? Porque isto interfere na salvação do indivíduo. Imagine que o ser humano não acredita em Jesus. Então interfere na salvação dele. Porque sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há escape. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Não há escape. Para escapar da ira futura, não há escape sem o Senhor Jesus. João 14:6, Atos 4:12. Sem Jesus não há salvação. Ele é o único meio de salvação para toda a humanidade. Para todo o ser humano. Ele é o único escape de salvação. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para o Senhor Jesus? Ou seja, para uma tão grande salvação? Não há chance alguma fora de Jesus.
Então, que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Essa aula publico toda semana, toda sexta-feira. Não pude fazer ontem, estou fazendo hoje. Sábado, dia 4 de janeiro de 2025. E se você não é inscrito, se inscreva e você receberá em primeira mão as notificações da publicação, podendo assim usufruir. Qualquer coisa, compartilhe com seus grupos, seus amigos ou com quem você desejar. Curta, comente, pode fazer a sua menção, tirar suas dúvidas, pode fazer o seu comentário independente. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Estamos defendendo a fé cristã, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e um ótimo fim de semana, em nome de Jesus.